levar a luta diretamente aos traficantes e aos vendedores de drogas. Foi assim que tudo começou. Uma frase simples, quase óbvia, mas que ganharia um significado muito mais profundo poucas horas depois. Às 8h30 da manhã, na Interestadual 40, o que deveria ser apenas mais uma inspeção rotineira do Departamento de Transportes saiu completamente do controle. Em outros dias, agentes abririam o reboque, confeririam documentos e seguiriam viagem. Mas naquele momento, quando a porta se ergueu, o tempo pareceu parar. Escondidos sob uma carga legítima, cuidadosamente empilhados e selados, estavam 350 quilos de cocaína pura. O choque não veio apenas pela quantidade. Veio pelo nome estampado no caminhão. Não era uma transportadora obscura. Não era uma empresa de fachada improvisada. Era o logotipo da terceira maior companhia de transporte rodoviário dos Estados Unidos. A descoberta não rendeu apenas manchetes. Ela acendeu um sinal de alerta nacional. À medida que o FBI ampliava a investigação, o que surgiu foi ainda mais perturbador do que qualquer suspeita inicial. A Transnational Freight Services, uma gigante multibilionária da logística americana, estava, segundo os investigadores, efetivamente infiltrada e controlada por uma rede de cartel. Os números eram estarrecedores. Dos cerca de 400 motoristas da empresa, 89 transportavam drogas regularmente através das fronteiras estaduais. E não parava por aí. 23 armazéns, espalhados por 14 estados, funcionavam como centros clandestinos de distribuição. Aquilo não era contrabando ocasional. Era um sistema criminoso sofisticado, de longa duração, que usava a espinha dorsal do transporte legítimo do país para mascarar o fluxo contínuo de cocaína, metanfetamina e fentanil rumo a comunidades americanas, muitas delas sem sequer imaginar o que passava por suas estradas todos os dias. A pergunta agora é inevitável: quantas outras estruturas legítimas ainda escondem operações semelhantes à vista de todos? Antes de avançarmos para os próximos desdobramentos dessa investigação, que ainda vai surpreender muita gente, inscreva-se no canal para não perder as próximas revelações. Porque às vezes, o maior perigo não cruza a fronteira escondido. Ele chega pontualmente com nota fiscal e logotipo na lateral do caminhão. A escala da operação e, sobretudo, sua integração silenciosa com uma grande corporação americana expôs vulnerabilidades profundas na supervisão da cadeia de suprimentos dos Estados Unidos. Falhas tão sérias que até investigadores federais veteranos descreveram como alarmantes. Quando as equipes federais finalmente executaram as operações coordenadas, o impacto foi imediato. Dezenas de motoristas foram presos. Uma organização criminosa multimilionária foi desmantelada, mas as consequências ultrapassaram em muito o campo da aplicação da lei. O caso passou a levantar uma questão urgente: quão segura é, de fato, a infraestrutura logística que sustenta o coração econômico do país? Se você quer análises profundas sobre como essas batalhas invisíveis moldam a segurança nacional e global, assine o canal e ative as notificações. Porque as histórias que realmente importam raramente aparecem completas nas manchetes. Durante anos, a Transnational Freight Services parecia exatamente o tipo de empresa que ninguém questiona. Seus caminhões cruzavam rodovias dia e noite transportando alimentos, peças industriais, mercadorias de varejo. Tudo o que mantém a economia americana funcionando. Com centenas de caminhões, milhares de funcionários e contratos que iam de costa a costa, a empresa era citada em relatórios do setor como um exemplo de logística moderna e eficiente. Não havia escândalos, nenhuma investigação pública, nenhum sinal de alerta visível. Para reguladores, concorrentes e clientes, era apenas mais uma grande transportadora em um mercado saturado. E foi justamente essa reputação impecável que tornou a descoberta na Interestadual 40 tão perigosa. Quando investigadores federais rastrearam uma grande apreensão de cocaína até uma empresa de transporte transnacional, esperavam encontrar um motorista isolado ou uma falha pontual.
mas quanto mais cavavam, mais o cenário mudava. Segundo reportagens da Associated Press e declarações posteriores do Departamento de Justiça dos EU, os investigadores descobriram algo muito mais profundo. A empresa não havia apenas sido infiltrada, ela havia sido silenciosamente tomada. O controle estava oculto por uma teia de empresas de fachada, estruturas societárias complexas e executivos laranjas cuidadosamente posicionados. No papel, tudo parecia legal. Na realidade, o controle estava ligado a figuras do cartel de Sinaloa, uma das organizações criminosas mais poderosas do mundo. Não era um esquema improvisado, não havia violência visível, ameaças ou extorsões clássicas. O cartel operava com contratos, documentos e silêncio. A tomada de controle ocorreu lentamente, por meio de transações financeiras aparentemente legítimas e uma arquitetura corporativa desenhada para resistir a escrutínio superficial. Quando as autoridades perceberam os padrões irregulares, o sistema já estava profundamente enraizado. Como o Departamento de Justiça confirmou depois, essa estrutura permitia que remessas ilegais circulassem misturadas a cargas legais, usando as rotas existentes, os centros de distribuição e, acima de tudo, a reputação da empresa como escudo. O que mais chocou os investigadores foi a dimensão. Documentos judiciais, divulgados em julho de 2025, revelaram que dezenas de motoristas participavam conscientemente do esquema, operando dentro de um sistema que recompensava lealdade, precisão e discrição. Armazéns que durante o dia lidavam com bens de consumo comuns transformavam-se à noite em centros de redistribuição clandestinos. Como a empresa movimentava volumes massivos de carga legal, as remessas ilícitas se misturavam quase perfeitamente. Por isso, como observou a AP News, a operação conseguiu funcionar por anos sem ser detectada, mesmo atravessando grandes cidades e corredores logísticos críticos. Nesse ponto, o caso deixou de ser apenas sobre narcóticos. Passou a ser tratado como uma ameaça à segurança nacional. Investigadores começaram a descrevê-lo como a transformação de uma grande empresa americana em uma arma logística, explorando exatamente a infraestrutura que sustenta o cotidiano do país. Em entrevistas citadas pela Reuters, agentes alertaram que esse modelo representava uma nova fase do crime organizado, menos violência, mais governança corporativa. A ameaça era clara. Se uma grande transportadora pudesse ser comprometida dessa forma, outras poderiam seguir o mesmo caminho. Essa constatação mudou completamente o foco da investigação. O objetivo deixou de ser apenas prender motoristas ou apreender drogas. Passou a ser desmontar as estruturas financeiras e corporativas que tornavam a operação possível. A pergunta central tornou-se inevitável. Isso era obra de um pequeno grupo? Ou a empresa inteira já fazia parte de algo muito maior? À medida que o FBI aprofundava a análise após a descoberta na Interestadual 40, os investigadores esperavam revelar uma quadrilha limitada. O que encontraram foi quase inimaginável. Dos cerca de 400 motoristas da Transnational Freight Services, 89 transportavam drogas ilegais entre estados, seguindo cronogramas e instruções que demonstravam planejamento sistemático. Não era sorte, não era improviso, era um sistema. Essa revelação foi uma virada narrativa digna de um thriller de espionagem. O contrabando não se parecia em nada com compartimentos improvisados ou motoristas desesperados. Era consistente, disseminado e disciplinado. Cada um daqueles 89 motoristas fazia parte de uma engrenagem que dissolvia a fronteira entre comércio legal e tráfico ilícito. E então veio algo ainda mais perturbador. Em 14 estados, o FBI identificou 23 armazéns ligados à rede logística da empresa. Centros que pareciam comuns eram, na prática, nós críticos, onde cargas legais e drogas ilegais eram misturadas antes de seguirem viagem. Essa dualidade era a genialidade e o perigo do esquema. No papel, tudo era logística padrão. Na realidade,
as mesmas rotas funcionavam como camuflagem. Cocaína, metanfetamina e fentanil cruzavam o país escondidos entre pallets comuns, invisíveis para quem não soubesse exatamente o que procurar. À medida que agentes analisavam dados de GPS, manifestos de carga e registros digitais, o quadro ficou claro. Não se tratava de crime de rua. Era uma rede que operava com a precisão de uma cadeia de suprimentos militar. Os motoristas seguiam rotas sincronizadas. Os armazéns operavam em janelas específicas. As remessas cruzavam fronteiras estaduais como se fossem eletrodomésticos ou alimentos embalados. Segundo reportagens da AP News e documentos judiciais federais, as drogas entravam discretamente por El Paso, no Texas, camufladas no fluxo normal do comércio. Para os sistemas alfandegários, nada parecia fora do lugar. Os paletes eram escaneados. Os caminhões pesados, a documentação perfeita. Uma declaração juramentada do Departamento de Justiça revelou que os próprios reboques haviam sido modificados, com compartimentos reforçados e selados, projetados para escapar das inspeções de rotina. Não eram esconderijos improvisados. Eram soluções industriais. A partir de El Paso, as rotas se espalhavam pelo país em direção a hubs estratégicos como Atlanta, Chicago e Filadélfia. Cidades escolhidas por acesso logístico, não por acaso. Ali, as cargas eram rapidamente fracionadas e redistribuídas. O que parecia uma entrega era, na verdade, a espinha dorsal de um sistema nacional. Nesse estágio, o FBI deixou de pensar em apreensões isoladas e passou a mapear padrões. Rotas repetidas, horários idênticos, pesos calculados para ficar abaixo de limites de inspeção. Como explicou um investigador à Associated Press, o nível de coordenação lembrava logística militar, não contrabando. E essa comparação não era exagerada. Como uma cadeia que abastece uma linha de frente distante, a rede dependia de redundância, confiabilidade e silêncio. Se uma rota falhava, outra compensava. Se um motorista caía, outro assumia. Nenhuma remessa individual importava. O sistema era o ativo. As drogas não estavam escondidas nas sombras. Estavam escondidas no fluxo. Foi nesse momento que as autoridades federais entenderam. Interceptar cargas não bastava. O verdadeiro alvo era a arquitetura invisível por trás delas. O modelo que permitiu que uma organização criminosa aprendesse a operar como uma corporação dentro da economia americana. E quando isso acontece, o problema deixa de ser apenas crime. Passa a ser segurança nacional. Uma vez assimilada a dimensão do que haviam descoberto, os investigadores do FBI chegaram a uma conclusão desconfortável. A próxima fase exigiria menos pressa e mais disciplina. Desmantelar uma rede tão profundamente integrada exigiria o mesmo nível de coordenação que a própria organização criminosa havia levado anos para construir. O perigo imediato não era a inação, era agir rápido demais. Após mapear o grau de infiltração no setor de transporte rodoviário, os agentes tomaram uma decisão contraintuitiva: reduzir o ritmo. Segundo reportagens da Associated Press, confirmadas posteriormente por documentos do Departamento de Justiça, o FBI permitiu deliberadamente que a operação continuasse ativa por anos, enquanto a observava à distância. Cada remessa concluída, cada rota repetida e cada pagamento compensado adicionava uma nova camada de clareza. Essa não foi uma investigação marcada por batidas espetaculares ou prisões antecipadas. Foi construída com paciência cirúrgica. Procuradores federais explicaram depois que uma ação prematura teria apenas fragmentado a rede, ocultando sua verdadeira escala. Em vez disso, intimações silenciosas começaram a circular. Registros corporativos, diários de bordo e documentos de propriedade foram comparados com o que realmente acontecia nas estradas. Paralelamente, analistas extraíram dados de GPS de caminhões aparentemente comuns, sobrepondo meses de trajetos
até que padrões invisíveis se tornassem inequívocos. À medida que o quadro se consolidava, a inteligência humana entrou em cena. Agentes infiltrados passaram a circular nas bordas do sistema logístico, disfarçados de contratados, motoristas ou prestadores de serviço. Seu papel não era provocar, apenas observar e confirmar o que os dados já indicavam. A Reuters relatou que escutas telefônicas só foram autorizadas depois que vínculos claros entre motoristas, gerentes de armazém e fluxos financeiros clandestinos puderam ser demonstrados judicialmente. Cada etapa era rigidamente controlada. Um único vazamento poderia empurrar líderes para a clandestinidade e apagar anos de trabalho. Dentro do FBI, a operação foi descrita mais tarde como uma partida de xadrez mental, na qual qualquer movimento errado poderia revelar a posição inteira. No início de 2025, os investigadores sabiam que haviam alcançado um ponto de não retorno. Segundo um comunicado do Departamento de Justiça, divulgado após a operação se tornar pública, já existiam provas suficientes para ligar motoristas, armazéns, operadores financeiros e a liderança do cartel a uma única conspiração nacional. Faltava apenas o momento certo. Prender indivíduos isoladamente não funcionaria. A única opção viável era atingir tudo ao mesmo tempo. Esse cálculo levou diretamente ao plano que ficaria conhecido como Operação Rolling Thunder. Durante meses, equipes federais coordenaram-se silenciosamente entre estados, sincronizando mandados, alvos e cronogramas até o último detalhe. As ordens eram claras, mas ninguém se moveria até que todas as peças estivessem posicionadas. No início do verão de 2025, a armadilha estava completamente armada. Do lado de fora, nada havia mudado. Caminhões continuavam circulando, armazéns seguiam operando. O dinheiro ainda fluía. Dentro do FBI, porém, a caçada havia atingido seu ápice. Às 5h03 da manhã, enquanto a maior parte do país dormia, o interruptor foi acionado. Em 18 estados, agentes e federais se mobilizaram simultaneamente, executando o que o Departamento de Justiça confirmaria depois como uma das maiores operações coordenadas já realizadas contra uma rede logística doméstica. Não houve sirenes em rodovias nem alertas públicos. A operação avançou com precisão silenciosa e sincronização de nível militar. Em minutos, 89 caminhoneiros foram detidos quase ao mesmo tempo, muitos em áreas de descanso, terminais ou em suas próprias casas, antes que qualquer aviso pudesse circular. Paralelamente, equipes federais entraram em 23 armazéns, rompendo fachadas comerciais legítimas que ocultavam operações criminosas à vista de todos. Dentro desses locais, anos de trabalho finalmente se materializaram. Compartimentos ocultos foram expostos, paletes foram abertos, dispositivos digitais e livros contábeis foram apreendidos antes que qualquer dado pudesse ser apagado. Os números confirmados pelos promotores foram impressionantes: 18 toneladas de cocaína, 4 toneladas de metanfetamina, 680 quilos de fentanil e 67 milhões em dinheiro. A Reuters observou que a operação entrou para a história não por um único carregamento, mas por ter eliminado todo um sistema de distribuição em uma única manhã. As prisões eram apenas parte do objetivo. À medida que servidores e documentos eram analisados, empresas de fachada, antes vistas como operadores logísticos legítimos, foram diretamente ligadas a estruturas financeiras controladas pelo cartel. Registros bancários e comunicações internas revelaram uma organização desenhada não apenas para traficar drogas, mas para se sustentar indefinidamente dentro da economia formal. Foi isso que diferenciou a Operação Rolling Thunder. Não se tratou de atingir traficantes de baixo escalão ou correios fronteiriços. Foi um ataque direto à espinha dorsal logística que permitia ao cartel operar invisivelmente dentro dos Estados Unidos. Ao remover motoristas, armazéns e operadores financeiros ao mesmo tempo,
as autoridades impediram qualquer adaptação. Não houve rota alternativa. Não houve plano de contingência. A rede simplesmente colapsou. Ao final daquela manhã, os caminhões estavam parados, os armazéns lacrados e uma operação construída ao longo de anos havia sido desmantelada. As rodovias continuaram iguais. O comércio seguiu seu curso, mas sob a superfície, uma artéria vital do tráfico havia sido cortada. Documentos judiciais posteriores confirmaram que a maioria dos envolvidos enfrenta longas penas federais, enquanto figuras centrais podem passar o resto da vida na prisão. A empresa no centro do esquema, Transnational Freight Services, entrou em colapso e faliu. Seus ativos foram vendidos sob supervisão judicial. Seu nome desapareceu das estradas que antes dominava. Autoridades descreveram a rede como irremediavelmente destruída. E os efeitos foram imediatos. Segundo a AP News e a Reuters, nos meses seguintes, o tráfego de longa distância por caminhões comerciais caiu cerca de 41%, enquanto inspeções e controles financeiros foram ampliados nacionalmente. A lição para Washington foi inequívoca. Os conflitos modernos já não se limitam a fronteiras ou campos de batalha. Eles se escondem em planilhas, cadeias de suprimentos e infraestruturas críticas das quais milhões dependem diariamente. A pergunta que permanece é inquietante. Quantos outros sistemas aparentemente inofensivos ainda estão sendo usados de maneiras que ninguém percebeu? Deixe sua opinião nos comentários. E para continuar acompanhando as frentes ocultas da segurança moderna, inscreva-se no canal.